Olá, corredor! Olá, corredora! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos aprender coisas que você precisa saber antes da sua prova de corrida. Seja você que está fazendo a sua primeira prova, seja você que já é um corredor mais experiente, sempre tem coisas que a gente, por não revisar ou muitas vezes por não prestar atenção, acabamos não sabendo. Então, aqui serão 3 grandes pontos para que você se ajuste aí para uma grande prova. Primeiro, as coisas que você precisa saber na semana da prova. Então, as coisas que precisa saber e fazer. As coisas que você precisa saber na véspera da prova, ou seja, um dia antes. E o que você precisa fazer no dia da prova também. São 3 pontos diferentes, mas que são essenciais para que você aprenda um pouco mais e você consiga ter a melhor performance possível na prova, porque muitas vezes esses detalhes a gente acaba não prestando atenção, mas são detalhes que influenciam e muito o nosso resultado. Por exemplo, o primeiro deles, não mudar a sua alimentação na semana de prova. Eu acho que isso é algo que é muito comum de acontecer, que é na semana de prova, as pessoas elas estão um pouco mais descansadas, os treinos estão reduzidos e elas começam a querer experimentar coisas diferentes, quer comer uma comida diferente, quer comer enfim, na véspera de prova, às vezes viaja para fazer a prova em outra cidade e vai experimentar alguma comida típica daquela cidade e muitas vezes isso pode acabar com o seu resultado. Principalmente se for uma prova mais longa, como um 21 ou um 42 quilômetros. Quando você muda a sua alimentação, pode ser que não bata tão legal aquele molho no seu estômago, um tempero, a própria questão de glúten, farinha, uma quantidade que você não está acostumado, pode fazer a diferença, tá? Então, o primeiro passo ele sempre vem de 2, né? Então, o primeiro passo é não mudar a sua alimentação. Segundo ponto, não beba mais líquido do que está acostumado. Então, digamos que você esteja acostumado a beber 1 litro, 1,5 litro de água e você passe a beber 2,5 litros na semana de prova porque você ouviu que precisa estar bem hidratado para correr a prova. O que vai acontecer? Ao invés de você estar melhorando a sua hidratação geral, provavelmente como o seu corpo vai entender que tem mais água disponível, você vai liberar mais sais e aí tu vai acabar com o teu estoque ali, muitas vezes de eletrólitos que teu corpo está armazenando, que ele está acostumado e vai passar a liberar mais água. Então isso ao invés de te ajudar, vai acabar te prejudicando. Então na semana de prova não é o momento de trocar hábitos. Mantém a mesma alimentação que tu está acostumado e a mesma hidratação, a mesma ingestão de líquido, principalmente água que tu está acostumado. Terceiro ponto, as noites de sono anteriores na semana da prova importam mais do que a da véspera da prova. Esse é um outro erro muito comum. Muitas vezes a galera quer só dormir bem um dia antes da prova, então se a prova no domingo, não, no sábado para domingo eu tenho que dormir bem. Só que esse é o dia que menos importa, porque muitas vezes a gente vai estar um pouquinho mais ansioso, entusiasmado, às vezes não é a mesma cama se a gente viajou para outra cidade que a gente vai dormir, e essa noite ela não vai ser tão importante assim. Mesmo se você tiver uma restrição de sono nessa noite em específico, mas você tem dormido bem todas as outras noites anteriores, você vai conseguir ter um bom desempenho, porque o nosso corpo ele lida bem com uma restrição de sono pequena, de 1 dia, 2 dias. Mas se você já vem numa restrição de sono, já vem cansando o seu corpo, isso vai fazer diferença. Então preste muita atenção nas noites anteriores. Eu sei que não é sempre que a gente consegue fazer isso, porque surgem demandas de trabalho, demandas de rotina, mas se for possível, tente dormir o melhor, que isso vai te ajudar muito no resultado. Próximo passo, planeje a logística da prova. Acho que isso é algo que o pessoal não faz, mas é bem importante para evitar principalmente o estresse no dia da prova ou no dia anterior. Então planeje a logística, quando que eu vou chegar, onde é que é o local que eu vou chegar, se são provas grandes, provavelmente já vai ter que ter alugado o teu Airbnb ou o teu hotel muitas semanas antes. Onde é que eu vou estacionar o carro no dia da prova? Eu vou de carro, eu vou ir de Uber? Quem que vai me levar se eu for de carona com alguém? Enfim, isso são coisas que ajudam a eliminar um espaço mental na sua cabeça e evitar estresse naqueles dias que antecedem. Porque imagina, tu chega na cidade, tu não reservou hotel, aí tu tem que procurar um hotel, tu tem que procurar onde é que tu vai deixar o carro, tu tem que saber, nossa, isso está muito longe da prova, tu vai ter que acordar mais cedo para ir para a prova. Enfim, são todas coisas que acabam
estressando e aumentando o nosso nível de estresse e aumentando a sobrecarga mental. E aí tu vai chegar na prova e não vai estar performando tão bem. Então parece um negócio simples, mas que faz muita a diferença, tá? Faz muita diferença, então eu recomendo isso. E o último aqui desse primeiro ponto é planeje o plano de prova e conheça o percurso. Esse talvez seja, junto com a alimentação e o líquido ali, e claro, então, talvez o que menos vai ter um resultado grande seja esse aqui, o planejar a logística da prova, tá? Que eu diria que é um pouquinho menos importante. Mas o plano de prova e conhecer o percurso ele é muito bom. Então, é importante que tu esteja na linha de largada, sabendo o ritmo que você pretende correr. Muitas vezes a pessoa já tem um plano na cabeça dela, mas pode conversar com o teu treinador sobre esse plano, ou se o teu treinador lançar esse plano para ti, você também pode aplicar ele e buscar entender como que é a prova, porque uma das piores coisas, eu lembro de uma prova de 5 km que eu corri, que eu não conhecia o percurso, era em outra cidade, eu estava fazendo um circuito e eu só fui lá correr. E aí a prova largava numa descida, beleza, largando uma descida, tá tranquilo, acelerei, corri bem, só que quando batia no 4 km, era uma senhora subida, mas assim, ó, e era uma subida que ela era meio ondulada, então subia, aí ela dava um aqui, subia de novo, ela dava um aqui, subia de novo. E eu, quando cheguei no segundo ali, eu já estava pensando em caminhar e abandonar a prova, porque estava muito desgastante, porque eu não tinha me preparado para aquele nível de exaustão que eu ia enfrentar, aquele nível de força, aquele nível de desconforto que eu ia precisar fazer. Então, ter o plano de prova planejado vai fazer com que tu saiba em que momentos tu pode acelerar, em que momentos tu vai diminuir, em que momentos que tu pode atacar se é uma descida e conhecer o percurso já sabe. Não, eu sei que no quilômetro 7 da minha prova de 10 tem uma subida, então eu não vou me esforçar tanto assim no 6 para chegar um pouco mais inteiro, ou vou deixar para puxar depois. Então isso faz muita diferença, tá? Esse plano de prova e conhecer o percurso é algo que faz muita, muita, muita diferença. E se é a tua primeira vez aqui no canal, tem que dizer que eu sou o Nestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua. Se for a tua primeira vez aqui no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Se você já é um inscrito mais antigo, deixa o like para ajudar na divulgação desse vídeo e caso você queira ter o meu acompanhamento pessoal para você evoluir a sua corrida, onde é que além dos planos de prova, de todas essas dicas, você vai ter o treinamento adequado para chegar lá e conseguir performar da melhor maneira, clica no primeiro link da descrição. Além disso, a descrição tem outros links importantes também, link para fortalecimento inteligente, como você fortalece para a corrida, link para o meu Instagram, link para o meu Strava, enfim, outros links bem interessantes que vão te ajudar na corrida. Na véspera da prova, então, o que a gente precisa fazer na véspera da prova? O que você precisa saber? Que muitas vezes aqui é onde é que a galera erra, tá? Primeiro dele, arrume as suas coisas na mochila, na sua sacochila que você vai levar para a prova. Número de peito pode parecer um negócio louco, mas já chegou aluna minha em prova sem o número de peito, que ela esqueceu no hotel. Então, preste atenção, aqui vai depender muito, tá, do tamanho da prova e como que você vai. Muitas vezes se a prova é perto da sua casa, na sua cidade, muitas vezes você não vai levar muita coisa porque não tem necessidade, vai terminar a prova, vai vir embora, mas às vezes você vai estar numa prova fora, vai ter que levar mochila, dependendo o quão frio é essa prova ou com calor, você vai ter que levar uma mochila para poder deixar as roupas, trocar as roupas, enfim, deixar no guarda-volume da prova. Então aqui é para essa situação que você vai precisar levar uma mochila. O que precisa ter nela, tá? Número de peito, essencial, senão tu não consegue correr. Tênis, então já separa o tênis que tu vai correr, já confere antes de ir viajar se o tênis está ali mesmo. Já aconteceu também em caso, por incrível que pareça, já aconteceu, tá? Meias, então bote sempre uma meia, a meia que você vai usar, mas também uma meia extra, caso aquela ali molhe ou você termine a prova, tá muito ali. A camiseta e a bermuda que você vai usar na prova, então já deixa separado. Um relógio, de preferência carregado, tá? Se você usa relógio, ou o celular também deixe carregado. Já aconteceu o caso de alunos também que ou esquecem o relógio ou o relógio chega descarregado ou não tem bateria suficiente para correr toda a prova. Então, 21 chega com 10% da bateria o relógio. Aí não vai dar certo. Então, é um detalhe simples, mas que a gente precisa dar uma atenção. Então, carrega o relógio um dia antes também. Seus géis ou eletrólitos que vai utilizar no dia da prova, também já deixa separadinho ali, para não ter risco de acordar no outro dia. Meu Deus, onde é que está meu gel? Onde é que tá as coisas que eu vou precisar? Deixa separado dentro da mochila. Um documento, acho que é sempre muito interessante você estar andando com documento, embora a gente já tenha no celular. Um documento físico ali ajuda, talvez não vá ocupar, mas é bom de ter. Cartão ou dinheiro, também é algo que, por algum motivo, se
termina a bateria do seu celular, você ainda tem uma reserva, tem um cartão e tem um dinheiro. Alimentação, né? É sempre legal ter algum lanche, alguma coisa para comer imediatamente no pós-prova, ou até dependendo se é o seu café da manhã, né? Se você toma o café da manhã na prova, se você gosta de comer alguma coisa antes, então ter ali uma banana, uma barrinha, alguma coisa assim, vai ajudar. Putz, terminei a prova, tô morrendo de fome. Tem algo para consumir e eu acho que isso faz diferença, assim como água, essas coisas. E óculos também, caso tu for correr a prova de óculos, estiver muito quente, tem vento na prova, que às vezes o óculos ele não ajuda a proteger só do sol, mas ele ajuda também a proteger do vento, para o vento não ficar pegando no olho e ficar lacrimejando. Então é uma coisa que pode ser útil, mas aí você tem que avaliar as questões de como será a sua prova e já deixa tudo isso organizado na véspera que, olha, vai fazer muita diferença tu não ter que acordar no outro dia de manhã já apressado, tendo que reunir todas as coisas pela casa, tá? Acredita em mim. Segundo ponto, não teste nada novo, então véspera de prova entra naquela mesma categoria. E aqui tu não vai usar um tênis novo, uma meia nova, uma camiseta nova, uma bermuda nova no dia da prova, tá? Use as coisas que você já está acostumado a utilizar e também não teste nenhuma janta nova, não teste comer alguma coisa a mais do que você está acostumado, não teste fazer coisas que você não está estritamente acostumado. Só faça aquilo que você treinou, porque você sabe como o corpo teu vai reagir, como a tua cabeça vai reagir e você já está acostumado com aquela situação. Próximo passo, leve uma sacola plástica. Coloque então dentro da sua mochila também uma sacola plástica, porque muitas vezes você vai terminar a prova, vai estar roupa suada, tem que trocar de roupa e aí tu não tem uma muda de roupa extra, que aqui inclusive é o próximo, né? Leve uma muda completa de roupa para trocar no final da prova, porque principalmente se é uma prova fria, ou é uma prova muito quente, que você vai suar muito, se é uma prova fria, você ficar molhado depois, isso vai fazer com que seu corpo leve os recursos que já são escassos, porque tu vai ter corrido uma prova, principalmente se um 21, 42, tu já vai ter gastado muita energia para ter se mantendo ativo e ter concluído a prova, e aí tu vai ter que ficar utilizando ainda a pouca energia que te resta para manter a tua temperatura corporal. E aí isso pode levar a uma queda de imunidade e tu acabar ficando doente no pós-prova. Então, ter uma sacola plástica para botar a roupa molhada dentro e uma muda de roupa extra para tu poder ficar quente e acelerar esse teu processo de recuperação. É algo que muitos corredores erram, tá? Mas que faz muita diferença. Então, provas frias, faça isso, e provas que são quentes também leve uma outra muda de roupa, porque ninguém merece. Às vezes a gente fica até desconfortável, se fica fedendo, né, depois da prova, fica suado, coisa assim, então não é muito interessante. Isso sempre esteja dentro da tua mochila ali, se vai ter alguém te acompanhando ou de repente junto com a assessoria, inclusive a nossa assessoria aqui, a ProElite, que é, se você quiser fazer parte, é só clicar no primeiro link da descrição. A gente vai para as provas e a gente sempre oferece guarda-volumes, nosso próprio, que o pessoal pode deixar ali a mochila, deixar as roupas extras que levou, e aí a gente tem um trocador também que o pessoal consegue se trocar. Então a gente vai estar na Maratona de Floripa, Maratona de Curitiba, sempre estamos em New Balance, Porto Alegre, e ano que vem a gente quer estar em ainda mais provas em São Paulo, em Minas Gerais, enfim, a gente quer estar rodando o Brasil nessas provas também, não ficando só na região sul. Próximo, leve itens de higiene nessa sua mochila também. Coloque, então, desodorante, papel higiênico, principalmente. Eu acho que esses dois são muito bons, mas pode levar um lenço umedecido, pode levar algum remédio que você tenha. Putz, o nariz está sempre meio trancado. Esses detalhezinhos, assim, parece algo muito simples. E talvez para você que seja mais antigo nas provas, já faça muitas provas, isso ok, já está dentro da sua rotina, mas tem muito corredor novo que muitas vezes não tem essa noção de que isso vai ajudar você no pós-prova ou no pré-prova até. Porque, putz, cheguei no banheiro químico, não tem papel higiênico. Pô, mas eu tinha levado papel higiênico, então já vou com o papel higiênico ali, chego no banheiro químico, se não tiver, consigo estar com ele ali, não é uma preocupação a mais, entendeu? Então tu já consegue evitar alguns pequenos estresses. A gente sabe que quanto menos estresse a gente evita de uma maneira geral, melhor a gente vai ser. E aí, por último, na véspera da prova, deixa o café da manhã o mais pronto possível. O que seria isso? Se eu vou comer um pão, eu já sei onde é que está o pão. Se eu vou comer um mel, já sei onde é que está o mel. Os ovos, já sei onde é que está os ovos. Olhe, faça checklist antes. O que eu vou comer amanhã de manhã antes da prova? Ou se você não come nada, melhor ainda. Tipo, eu largo em jejum nas provas, não tem problema com isso. Mas se você costuma fazer um café antes, já passe no mercado, compre tudo, verifique o checklist se as coisas estão ali para que você não se surpreenda negativamente no dia da prova, beleza? E aí sim, no dia da prova, aqui são recomendações muito boas que nós precisamos, que essa aqui talvez seja mais útil para todo mundo. E se tiver alguma coisa nesses conteúdos que eu te passar aqui que você não fazia ideia ou você nunca tinha parado para pensar, eu vou pedir uma única coisa para ti, que tu deixa o like, tá? E se eu esqueci de alguma coisa também,
que você acha importante que eu não comentei, deixa aí no campo dos comentários o que é isso que eu vou ter o maior prazer de ler e estar inserindo aqui numa lista futura, beleza? Primeiro dele, coma apenas o que está acostumado no dia da prova. Então muitas vezes a gente chega no dia da prova, alguém vai estar oferecendo uma paçoquinha, vai estar oferecendo uma banana, vai estar oferecendo algum, sei lá, às vezes a própria prova tem algumas coisas que ela oferece, e aí se tu não está acostumado a comer aquilo ali, eu recomendo que tu não coma, tá? Isso vale também. Perceba que a alimentação, ela não vai ela tem um papel muito importante de não te atrapalhar durante a prova. E dependendo do que você come, correr com desconforto intestinal é péssimo, péssimo. Por quê? Teu corpo não consegue reagir da mesma forma, tua cabeça só fica preocupada com aquela dor ali, se aquilo ali vai dar M, né, literalmente. Então, tu tem que, assim, ó, é um desgaste muito, muito, muito grande. Então, evita qualquer coisa diferente que tu não tá acostumado a comer. Ah, fiquei junto com um amigo meu, ele come de café da manhã, sei lá, come cuscuz de café da manhã. Pô, se eu não tô acostumado, eu não vou comer. Eu vou deixar para comer coisas que eu estou acostumado, ou se eu não como nada, eu não é no dia da prova que eu vou testar algo diferente, beleza? Segundo ponto aqui, chegue antes, tá? Isso é um detalhe muito importante. Aqui eu coloquei uma média de diferentes provas, né? Então, provas pequenas dá para chegar 45 minutos a 1 hora antes. Prova pequena, aquela na sua cidade ali com 500, 600 pessoas, até uma prova de 800 pessoas, dá para tu chegar um pouquinho antes, porque tu conhece a dinâmica da tua cidade, tu conhece onde é que tem os estacionamentos, tu conhece onde é que vai largar, enfim, tu consegue chegar com um pouco mais de calma. Provas médias, pensa, prova de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, é uma prova média já. Cara, já são mais 2.000, 3.000 pessoas que estão indo para essa prova. Então, provavelmente, os lugares de estacionamento já serão menores, os pontos ali de deslocamento serão menores, provavelmente o local ao redor da prova vai estar fechado muito antes, então é importante você chegar com mais tempo para que não cause estresse de putz, onde é que eu vou estacionar meu carro, tem que estacionar muito longe, tem que ir caminhando, aí tu pensa, nossa, mas eu não vai dar tempo de eu aquecer, não vai dar tempo de eu chegar pro local de prova, acontece direto, olha... Todo mês, pelo menos, eu recebo mensagem de algum aluno meu que falou, Nestor, não consegui aquecer nessa prova porque eu cheguei muito em cima. Eu saí de outra cidade, vim para essa, não deu certo alguma coisa. Já aconteceu comigo também. Mas, então, por isso que é importante esse chegar antes, tá? E provas grandes é 1 hora e meia, 2 horas. Eu recomendo 2 horas, tá? Então, Maratona do Rio, Maratona de Porto Alegre, New Balance, Floripa, 2 horas antes. Por quê? 15, 20, 30 mil pessoas que estão indo para o mesmo lugar que tu. Então, se tu for pedir Uber, vai demorar muito mais. Se tu for de carro, provavelmente vai estar tudo fechado ao redor daquilo ali, porque você tem que começar a montar a estrutura muito tempo antes, como são muitas pessoas. Tu vai ter que talvez estacionar longe e caminhar muito. E aí acaba sendo uma muvuca, uma confusão que vai causar muito, muito, muito estresse em ti. Então eu recomendo que chegue sempre antes, tá? Que aí tu não se perde. Chegou antes, dá tempo de tu aquecer tranquilo, de tu fazer tuas coisas tranquilo, e isso não será um grande problema, beleza? Próximo passo, se estiver frio, aqueça de casaco e calça. Essa é uma dica que eu sempre bato e alguém aparece na prova já com a roupa de prova. Pensa, lembra que eu falei que se tu tá molhado depois da prova e o dia tá mais frio, assim, isso aqui é uma dica para quem compete mais aqui no sul, né? Mas no sul do Brasil, de uma maneira geral, até São Paulo ali, alguns momentos tá mais frio. Mas tu pensa que se tu ficar depois, o teu corpo ele já vai estar lutando para se manter aquecido. Se tu tiver antes da prova passando frio também, então eu já chego para competir aqui, sei lá, na New Balance, que promete estar fazendo uns 8, 10 graus, e eu já chegar de regata e de bermuda, pô, eu vou ficar passando um frio do caramba, meu corpo todo vai ficar mais tenso porque todos os músculos vão se contraírem para conseguir manter o aquecimento, eu vou estar gastando uma energia para manter meu corpo aquecido, que eu poderia gastar ela para fazer a prova. Então, acho que isso é o ponto principal. Chega, casaco, calça, mantenha o teu corpo aquecido para que tu não fique preocupado com o frio que tu tá passando, e aí tu aquece. De casaco e calça mesmo. Então vai suar um pouco mais? Vai, mas tu vai aquecer muito mais rápido e vai estar bem, porque aí teu músculo não vai ficar aquela rigidez, ele vai ficar mais solto, tu vai conseguir aquecer de uma maneira melhor e com certeza vai ter um resultado melhor. E aí depois, terminou o aquecimento, tira a roupa, guarda e aí vai pro local de partida. Então, frio, sempre casaco e calça. Não fique passando frio de maneira desnecessária. Tem, tanto para homens quanto para mulheres, aquelas calças
que elas têm o zíper na parte de baixo, e aí tu consegue abrir o zíper ali na boca dela, né? E aí tu consegue abrir o zíper e tirar ela com o tênis. Tu nem precisa tirar o tênis se não quiser. Então isso é uma dica muito boa, tá? Aqueça sempre com casaco e calça. Se tu for ver até os corredores quenianos, eles sempre estão fazendo dessa forma. Aquecem sempre de casaco e calça também. Então essa é uma boa dica para você. Próximo, tente terminar o aquecimento sempre uns 10 minutos antes da largada. E aqui vai depender muito, 10 a 15 minutos, né? Vai depender muito do tamanho da prova. Se é uma prova grande, você talvez vai ter que terminar o aquecimento 20 minutos antes. E ainda ficar aquecendo um pouco, se mantendo um pouco mais ativo no gradil lá no curral. Se for uma prova menor, você até consegue fazer isso. Só que a gente sempre tem que colocar em pauta o segundo ponto, que eu acho que é esse aqui. Não é esse aqui. Mas já vamos deixar aqui, já que eu abri, né? Mas o segundo ponto é o quanto eu vou correr rápido e aí o quanto que eu preciso me posicionar na frente, porque esse é um erro muito comum. Muitas vezes é melhor que tu sacrifique um pouquinho do teu aquecimento para largar numa posição melhor. Porque se tu ficar muito atrás, principalmente em provas grandes, vai demorar para tu ultrapassar as pessoas que estão na tua frente e aí tu vai perder muitas vezes segundos preciosos ali. Então é melhor, ao invés de 10 minutos antes, na última prova que eu fiz em Floripa, que eu fui correr um 5K, eu deixei para terminar 10 minutos antes da largada e eu não consegui largar num bom local. Eu larguei ali pro meio da multidão, demorei muito para passar a galera e não foi tão interessante para mim assim. Então eu consegui fazer um bom aquecimento, mas o meu local de saída foi ruim. Então a gente tem que colocar na balança, corredores iniciantes e intermediários muitas vezes não prestam atenção nisso. Então é melhor sacrificar o aquecimento, é melhor ficar saltitando no meio da multidão lá parado, mas num local melhor do que tu aquecer antes e pegar um lugar ruim. Se estiver chovendo, considere levar mais uma meia ou outro tênis. Isso é algo bem importante também, porque muitas vezes tu vai chegar, o teu tênis vai estar meio molhado já no momento da saída, a tua meia vai estar molhada no momento da saída. E aí vai depender muito de como tu se sente estando com os pés molhados, né? Tem gente que, tá com o pé molhado para saída ou tá passando frio no pé, é totalmente desconfortável e tu já vai começar a corrida desconfortável. Então, ter um outro tênis, para tu chegar com um tênis mais casual e só botar o teu tênis de corrida no momento que tu vai aquecer e correr a prova, tu evita que passe muito tempo com o pé molhado ou simplesmente troque a meia. São os detalhes muito simples, muitas vezes, que parecem, nossa, mas que coisa idiota, né? Mas ajuda muito, tá? Ajuda muito. Por isso que eu trouxe aqui, são coisas que algumas são mais indispensáveis que outras. Próximo passo, se posicione no local que corresponda ao seu ritmo. Isso é algo muito importante. Então, como eu disse anteriormente, se eu vou correr a 7, eu não vou largar na frente, porque provavelmente terão pessoas mais rápidas que eu, e aí tem duas coisas que podem acontecer, tá? A primeira é que eu queira ir no ritmo dessas pessoas, e aí eu vou destruir com a minha prova, porque é bem comum, tá? A gente vai um pensamento meio de manada. Eu vou largar a 5,30 por quilômetro. E beleza, e aí do meu lado tem um cara que vai estar largando a 3, um que vai estar largando a 13,30, outro vai estar largando a 4, outro a 4,30, mais um a 3, aí vai ter um a 7. O que acontece? Quando larga, o cara que vai largar forte, ele já larga nos pace 3 dele, sei lá, eu tô junto com a elite. Os caras largam ali. Esse cara que tá 13,30, ele vai largar 3 meio que por emoção. Aí o outro que tá 4, que ia largar 4, também larga 3. Só que conforme eu tô mais distante da minha galera aqui, do meu ritmo, mais eu vou quebrar na prova. Porque o cara que ia correr a 13,30 e ele larga 3, beleza, ele largou mais forte, mas ele consegue sustentar mais. Ele não vai ter uma prejudicar tão grande. O que tá a 4 vai se prejudicar mais, porque é 1 minuto do que ele ia largar. O que tá a 4,30, pior. O que tá a 5, pior. O que tá a 5,30, que era eu, vai ser pior ainda. Porque eu vou eu vou estar 2 minutos e meio mais rápido do que era o meu ritmo. Isso. Então é uma loucura. E aí quem tá 7 muitas vezes larga junto. E aí vira aquela bola, aquele manada correndo rápido que aí tu estraga toda a tua prova. Porque tu acumular esse cansaço muito grande no início é ruim. Ao mesmo tempo que, se eu tentar largar no ritmo mais lento com as pessoas mais rápidas ao redor, essas pessoas, cara, é meio guerra assim, tá? Largada de prova. Dependendo da prova, a galera é meio assim, ó. Pode levar cotovelada, podem te bater. Dependendo da tua estatura, por exemplo, eu sou um pouco mais alto, então ainda não sofro tanto disso.
Mas se é alguém mais baixo, muitas vezes o corredor que está atrás não consegue ver que tem alguém, pode receber pisada no calcanhar, pode receber ali e vai ficar uma situação desconfortável. Então, tu já vai começar a corrida irritado. Então, por isso, se posicionar num local que corresponda ao seu ritmo, se a prova ela não tem uma listagem de baias, né? A maioria das grandes provas tem ali as baias de largada. Então, isso aqui vai pace entre sub 4, aqui entre 4 e 4,40, aqui entre 4,41 e 5,30. Enfim, se não tiver isso, tente imaginar a posição da prova e aí tu coloca... divide ela, né? Então, digamos que aqui quem tá largando na frente é um pace 3, quem tá largando aqui é um pace 4 e quem tá largando aqui é pace 5. Então, onde é que eu estou me enquadrando disso? Eu tô mais para cá ou tô mais para lá. Facilita muito, tá? Para que não ocorra nenhuma dessas duas situações. Chegue cedo no curral de largada, como eu já falei no curral, né? Para que você consiga se posicionar bem, consiga aquecer, também não consiga ficar preocupado se vai perder a largada ou não. Né? A largada é a 7, aí tu tá saindo do local que tu tá 6h57. Aí tu tem 3 minutos para chegar, se posicionar, ficar pensando. Aí tu nem consegue ter aquele momento de relaxar antes da prova, de tu mentalizar o que tu vai fazer. Então chega cedo, 10, 15, às vezes dependendo da prova, 20 minutos antes que tu consiga, chegue ali, deixa o corpo desaquecer, se mantém ali fazendo a tua mobilidade, se mantém fazendo os saltitos, pensa em tudo que tu tá executando, como é que tu quer que seja a tua prova, como é que tu tinha imaginado, no percurso dela, já vai visualizando mentalmente toda a estratégia que tu já fez, que isso vai ser muito importante, tá? Porque tu evita aquele estresse de será que eu vou conseguir ou não? E lembra, muitas das coisas aqui é para evitar o estresse. Porque se tu chega menos estressado, com menos cortisol no corpo, na hora da largada, tu vai conseguir ter um desempenho melhor. Depois que passou do pórtico, isso aqui parece muito... mais uma coisa idiota, mas inicia o relógio ao celular. Muitas pessoas às vezes esquecem de iniciar o relógio ou o celular no momento que passam do pórtico e pensam, nossa, aí é um outro estresse. Então passou ali, ligou o relógio, depois quando passar de novo ali pelo pórtico, desliga o relógio. Se você não usa relógio também, isso aí não é um problema para você. Ou o celular também, se tu vai marcando o celular. Porque aí tu consegue ter exatamente a métrica de quando tu começou, o tempo de conclusão, de repente o ritmo médio, o pace planejado. Tem muitas pessoas que não têm essa noção muito grande da percepção de esforço. Então, ligar o relógio vai fazer diferença para que tu saiba qual o ritmo que está correndo. E aí, por último, mas não menos importante, não tente acompanhar a turma nos primeiros quilômetros. Nem recuperar o ritmo, tá? Caso tenha congestionamento, que é algo muito comum de acontecer, principalmente em provas médias grandes, ter aquele congestionamento na saída. Só que o que acontece? A gente começa, aí tu vai largar, porque tu se posicionou mal, chegou mal, e aí tu vai ter que ultrapassar algumas pessoas na largada. Muitas vezes, esse ultrapassar as pessoas na largada vai consumir uma energia extra, só que é importante que tu não tente recuperar todo o tempo perdido logo que tu consegue correr. Digamos assim, eu larguei, eu queria fazer a pace 5 a prova. E aí eu larguei o primeiro quilômetro a pace 5,30, tá? Qual que é a melhor posição? Que eu faça o segundo na casa dos 5, 4,57, o outro 4,57, o outro 4,57, o outro 4,57, que aí eu vou tirando 2, 3 segundos por quilômetro para tentar compensar aquele 5,30 que eu larguei lá no início. Se eu tentar logo direto, eu faço o primeiro quilômetro a 5,30 e faço o outro a 4,30, eu já acumulei muito cansaço e aqui eu já caguei minha prova. Então, eu preciso entender que eu vou ter que tirar essa diferença que eu perdi no início, pouco a pouco, quilômetro a quilômetro. Por quê? O que vai importar é o tempo que eu passar no final da prova, não o tempo que eu vou estar passando na próxima parcial do quilômetro. Então, tendo isso em mente, é algo que vai te ajudar muito, tá? Então, essas são as dicas que eu daria, na verdade, dou para você, em relação aos ritmos de prova, o que você precisa saber em cada um dos dias, na véspera, na semana e no dia da prova. Se tu aplicar isso, eu garanto que tua prova ela vai ser muito melhor. Você vai conseguir colocar em prática aquilo que você treinou de uma maneira muito mais efetiva. Mais uma vez, se eu esqueci de comentar algo, por favor, deixa aqui no campo dos comentários. Eu vou pedir mais uma vez, se tu não é inscrito, se inscreva. A meta é chegar a 20 mil inscritos até o final do ano. E também deixa o like para ajudar na divulgação desse vídeo. No mais, a gente se vê numa próxima. Lembra sempre, o que baixa pace é o treino e valeu!